Se você é cristão e já se sentiu culpado por pensar em procurar um psicólogo, esse vídeo é para você. Porque hoje vamos revelar o que a Bíblia realmente diz sobre saúde mental e por que essa resposta pode libertar a sua alma de uma vez por todas. Você vai descobrir que talvez o que te ensinaram não seja exatamente o que Deus quer que você acredite. Então, antes de continuar, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Aqui no Mundo do Saber, a fé encontra o entendimento. E vídeos como esse podem mudar vidas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos entender como a fé e a cura caminham lado a lado. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui é onde a fé encontra o entendimento. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das questões mais sensíveis e muitas vezes silenciadas dentro das igrejas. Cristão pode fazer terapia? Você já se sentiu esgotado, emocionalmente cansado, mesmo sendo uma pessoa de oração? Já teve aquele pensamento de que procurar ajuda profissional talvez fosse um sinal de fé fraca? Será que Deus reprova isso? Será que a Bíblia diz que devemos resolver tudo apenas com oração? Enquanto muitos enfrentam depressão, ansiedade, traumas e dores que ninguém vê, a maioria finge que está tudo bem e se afasta ainda mais da cura. Mas hoje vamos mergulhar em uma jornada libertadora, com base na própria palavra de Deus. Porque sim, há esperança, e ela pode vir pela fé, pela comunidade e também por profissionais preparados por Deus para cuidar da mente. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o ponto de virada na sua vida. Validando a fé, o poder da oração e da comunidade. A primeira coisa que precisa ficar muito clara aqui é: a sua fé é preciosa, e ela não está em conflito com a ajuda profissional. A Bíblia nos mostra que a oração é poderosa. Em Filipenses 4, 6 e 7 está escrito: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Veja como o texto fala da mente e do coração. Deus não ignora as nossas emoções, Ele as conhece profundamente. E mais, 1 Pedro 5 e 7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O próprio Deus reconhece que podemos viver momentos de ansiedade. Ele não condena quem sofre, Ele acolhe e nos chama para entregar esse peso a Ele. Mas Ele também nos deu a comunidade da fé, irmãos e irmãs que nos ajudam a caminhar. Um abraço sincero, uma conversa no final do culto, alguém que ora com a gente no momento certo, tudo isso também é cura. Não estamos sozinhos. Agora pare e pense. Se a oração e a comunhão com os irmãos são dons de Deus para nos fortalecer, por que então ainda sentimos aquele peso que não vai embora? Por que há dores que resistem à oração? Por que há traumas que voltam, mesmo depois de tanto tempo de igreja? Isso não é sinal de fraqueza espiritual. Não é que a oração não funcionou. É que existem feridas emocionais que precisam ser tratadas com mais profundidade, com ferramentas que Deus mesmo colocou à disposição da humanidade. Ferramentas como o cuidado profissional. Sim, Deus pode curar instantaneamente, mas também pode usar processos, pode usar pessoas, pode usar ciência, pode usar o tempo. É aqui que entramos num ponto fundamental para entender o que a Bíblia realmente nos ensina. A sabedoria que vem do alto não exclui a sabedoria humana. Na verdade, muitas vezes elas trabalham juntas. Como Deus usou homens preparados com sabedoria prática e até científica para cumprir seus propósitos, você vai se surpreender com o que a Bíblia revela. A sabedoria externa. O que a Bíblia mostra? Muita gente acredita que tudo o que não está dentro da igreja ou da Bíblia deve ser evitado. Mas será que a palavra realmente ensina isso? Vamos olhar para as Escrituras com mais atenção. Lá em Êxodo 31, Deus escolhe Bezalel para construir o tabernáculo.
Mas ele não apenas o escolheu. Deus o encheu com o espírito de sabedoria, inteligência e conhecimento técnico em artes e ofícios. Isso mesmo, Deus capacitou um homem com habilidades manuais e criativas para um propósito espiritual. No livro de Provérbios, Salomão, o homem mais sábio que já viveu, declara que, na multidão de conselheiros está a sabedoria, Provérbios 11:14. Ele não diz na multidão de pastores ou de profetas, mas sim de conselheiros. Isso inclui pessoas com diferentes tipos de sabedoria, espiritual, emocional, prática. E que tal o caso de Lucas, o autor do evangelho que leva seu nome? Ele era médico, sim, um homem de ciência, e foi escolhido por Deus para escrever um dos livros mais detalhados da vida de Jesus. Deus não viu contradição entre a formação científica de Lucas e a missão divina que ele lhe deu. Mais um exemplo. Paulo, quando estava em perigo, usou sua cidadania romana e seu conhecimento jurídico para se defender. Atos 22:25. Ele não apenas orou, ele usou o que sabia. E isso fez parte do plano de Deus. Esses exemplos mostram que Deus pode sim usar pessoas com conhecimento técnico, com estudo, com preparo, inclusive terapeutas, psicólogos, médicos e cientistas. Buscar terapia não é um ato de infidelidade, é um ato de sabedoria. É reconhecer que Deus pode usar ferramentas externas para tratar dores internas. Assim como ele usa remédios para curar o corpo, pode usar a terapia para curar a alma. Mas por que então muitos cristãos ainda sentem culpa por procurar esse tipo de ajuda? Vamos falar sobre os maiores mitos que cercam a terapia dentro do meio cristão e como eles foram construídos ao longo do tempo. Desmistificando a terapia. Mitos e verdades no meio cristão. Por que tantos cristãos ainda têm medo ou vergonha de fazer terapia? A resposta está em séculos de tabus, interpretações erradas e, muitas vezes, no medo do que os outros vão pensar. Mas hoje, vamos iluminar esses mitos com a luz da verdade. Um dos mitos mais comuns é: se você tem fé, não precisa de terapia. Mas a verdade é que ter fé não anula o cuidado com a mente. Assim como quem tem fé ainda vai ao médico quando sente dor no corpo, também pode procurar ajuda quando sofre emocionalmente. A terapia não substitui Deus, ela complementa o cuidado com aquilo que ele também criou, a sua mente. Outro mito diz que terapia é coisa de gente fraca. Mas o que é de fato força? Ser forte é carregar tudo sozinho ou é ter coragem de pedir ajuda? Jesus chorou. Jesus se retirava para orar. Jesus tinha amigos para dividir a caminhada. Ele nos ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. Há também quem diga que terapia é coisa do mundo e por isso deve ser evitada. Mas essa é uma visão limitada. Deus é o criador de toda a sabedoria e não há sabedoria verdadeira que não tem origem nele. Quando uma técnica terapêutica ajuda alguém a se libertar de traumas, vencer a ansiedade ou restaurar seu casamento, isso não é contrário à fé. É expressão da graça de Deus operando por caminhos que nem sempre compreendemos. E se você já ouviu que terapia é pecado, entenda. Pecado é tudo aquilo que nos afasta do amor, da cura e da vontade de Deus. Cuidar da mente, buscar equilíbrio emocional, aprender a lidar com traumas e dores profundas, isso é caminhar em direção à vida abundante que Jesus prometeu. A verdade é que a fé não anula o sofrimento mental. Mesmo os mais devotos podem enfrentar depressão, ansiedade, burnout, luto. E reconhecer isso não é falta de fé, é honestidade. E a Bíblia nos chama a andar na luz, na verdade. Muitas feridas emocionais que carregamos foram criadas em ambientes religiosos mal compreendidos. E a terapia, nesse caso, pode ser um caminho de restauração, reconexão com Deus e com quem você realmente é. Mas como integrar de fato a fé com a terapia? Como unir essas duas áreas de forma prática e saudável? Fé e terapia juntas. Como caminhar com Deus e cuidar da mente ao mesmo tempo? Imagine um caminho com duas trilhas paralelas. De um lado, a fé.
Do outro, o cuidado emocional. Muitos acreditam que só se pode caminhar por uma delas. Mas a verdade é que essas duas trilhas podem e devem andar juntas. Quando a fé encontra o cuidado emocional, nasce um caminho de cura profundo, sólido e transformador. Cuidar da saúde mental não é se afastar de Deus. Pelo contrário, é permitir que Deus também habite nas partes escondidas da alma. É como dar permissão para que a luz de Cristo ilumine os cantos escuros da nossa história. Aqueles lugares cheios de dor, medo e traumas que, sozinhos, não conseguimos lidar. A terapia cristã, por exemplo, une os princípios da psicologia com os valores do Evangelho. Isso significa que você pode, sim, falar da sua fé dentro da terapia, usar a Bíblia como referência, orar, refletir sobre sua caminhada espiritual, enquanto também aprende a lidar com emoções, padrões de comportamento e feridas internas. E não é preciso ter vergonha disso. Muitos pastores, missionários e líderes espirituais fazem terapia. Eles entenderam que liderar e cuidar dos outros exige primeiro cuidar de si mesmo. É como um copo, só transborda quem está cheio. Além disso, a Bíblia nos convida ao autoconhecimento. Em Provérbios 4:23 está escrito: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Como guardar o coração sem conhecê-lo? Como proteger a alma sem entender o que se passa dentro dela? A terapia pode ser uma ferramenta prática para cumprir esse mandamento. Também é importante entender que a oração e a terapia não competem. Enquanto a oração fortalece o espírito e conecta com Deus, a terapia organiza os pensamentos, trata os traumas e ajuda a desenvolver atitudes saudáveis no dia a dia. Juntas, elas formam um alicerce firme, espiritual, para suportar os desafios da vida. Se você já está em tratamento psicológico ou pensa em começar, saiba, você não está traindo sua fé. Está sendo sábio, está dando um passo em direção à maturidade espiritual e emocional. Está dizendo: "Senhor, eu confio em Ti e também uso os recursos que o Senhor colocou à minha disposição." No próximo e último capítulo, vamos revelar como essa união entre fé e terapia pode transformar sua vida de forma libertadora e definitiva. Um encerramento que vai aquecer seu coração e mostrar o quanto você merece ser cuidado por inteiro, corpo, alma e espírito. Fé e terapia não são inimigas. Na verdade, quando caminham juntas, podem trazer uma cura ainda mais profunda e transformadora. A fé nos conecta ao sagrado, nos dá esperança, propósito e direção. Já a terapia nos ajuda a entender quem somos, a curar feridas antigas, a organizar pensamentos e emoções que, muitas vezes, nem conseguimos identificar sozinhos. Quando unimos essas duas forças, algo poderoso acontece. Passamos a cuidar de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, como Deus nos orienta na sua palavra. Muita gente acredita que, ao procurar terapia, está demonstrando falta de fé, mas isso não é verdade. Na Bíblia, vemos Deus usando médicos, conselheiros e pessoas comuns para realizar curas e transformações. O próprio Jesus, em seu ministério, cuidava não só do corpo físico, mas também das emoções das pessoas. Ele acolhia, ouvia, se importava com a dor do outro. E isso é exatamente o que um bom terapeuta faz. Ele não substitui Deus, mas pode ser um instrumento dele. Buscar terapia é uma forma de dizer: "Senhor, eu reconheço que preciso de ajuda e estou disposto a trilhar esse caminho de cura com responsabilidade." É como usar uma lanterna para iluminar áreas da alma que estavam em escuridão. E quando essa luz revela traumas, mágoas ou padrões destrutivos, é a fé que entra como fonte de força e restauração. A oração se torna ainda mais profunda, o estudo da palavra ganha novo sentido, e o relacionamento com Deus cresce porque passamos a falar com mais clareza, com mais verdade, com mais consciência do que está dentro de nós. A integração entre fé e terapia começa em atitudes simples: orar antes de cada sessão, pedir discernimento a Deus sobre o que será revelado, levar os aprendizados da terapia para o altar, usar os conselhos bíblicos para lidar com as descobertas emocionais. E, acima de tudo, entender que cuidar da saúde mental é cuidar do templo do Espírito Santo.
Não é vaidade nem fraqueza, é obediência e sabedoria. Você não precisa escolher entre confiar em Deus ou procurar um profissional. A escolha certa é confiar em Deus e, por isso mesmo, buscar os recursos que Ele coloca à sua disposição. A fé aponta o caminho, a terapia ajuda a caminhar com firmeza. E quando essas duas se unem, você se torna alguém mais forte, mais inteiro, mais pronto para viver o propósito que o Senhor tem para sua vida. Cuidar de si é um ato de fé. E se você chegou até aqui neste vídeo, saiba, Deus está te conduzindo para algo novo. Uma jornada de cura que não é solitária, mas acompanhada por Ele, por profissionais preparados e por tudo aquilo que pode restaurar sua mente e seu coração. No fundo, todo ser humano carrega dentro de si uma vontade profunda de ser ouvido, compreendido e curado. E quando se fala em saúde emocional, é impossível ignorar o papel da comunidade. Deus nos criou para vivermos em comunhão, com Ele e uns com os outros. Desde o início, a Bíblia nos mostra que o homem sozinho não consegue carregar todos os seus fardos. Por isso, o cuidado emocional também passa pelas relações que construímos e pela capacidade de acolher e ser acolhido. Muitas vezes, estamos cercados de pessoas, mas ainda assim nos sentimos sozinhos. Essa solidão emocional é uma das maiores dores do nosso tempo. Pessoas sorrindo por fora e gritando por socorro por dentro. É aí que a igreja, a família e os verdadeiros amigos podem fazer toda a diferença. Um ambiente de apoio, onde se possa falar sem medo, sem julgamento, pode ser o começo de uma grande transformação. Não é preciso resolver tudo sozinho. Aliás, tentar fazer isso muitas vezes só aprofunda a dor. A fé nos mostra que Deus se importa com cada lágrima, cada desabafo e cada silêncio nosso. E Ele também usa pessoas para demonstrar esse cuidado. Uma palavra amiga, um abraço no momento certo, um conselho sincero podem ser tão curativos quanto uma oração poderosa. Não é à toa que a Bíblia nos ensina a carregar as cargas uns dos outros e que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. Essa presença de Deus no meio da comunidade é um instrumento real de cura emocional. Se você sente que está vivendo momentos difíceis, não se isole, peça ajuda, compartilhe, procure apoio. Às vezes, o simples fato de falar já alivia metade do peso que você está carregando. E quando isso é feito num ambiente de fé, com amor e sabedoria, os resultados são ainda mais profundos. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele criou o corpo de Cristo para que, quando um membro estiver fraco, os outros possam sustentá-lo. Por isso, cultivar relacionamentos saudáveis também é um ato de fé. Significa confiar que Deus pode agir por meio do outro, que Ele pode levantar pessoas certas na hora certa, que Ele nos fez para sermos parte de um todo e não peças soltas tentando sobreviver sozinhas. A saúde emocional floresce quando estamos conectados, quando temos com quem contar, quando sabemos que não estamos sozinhos na jornada. Se você já encontrou esse tipo de apoio, valorize, mas se ainda não encontrou, continue buscando. Ore por pessoas verdadeiras, ore por conexões sinceras, ore por uma comunidade que abrace e acolha. Deus sempre responde quando a nossa oração é por cura, por comunhão e por transformação. E lembre-se, abrir o coração não é fraqueza. É o primeiro passo para uma vida mais leve, mais plena e mais próxima daquilo que Deus sonhou para você. Se você ficou até aqui, o meu sincero obrigado. É porque você decidiu cuidar da sua alma, da sua mente e do seu coração. E isso, por si só, já é um passo gigantesco rumo à cura que Deus tem para você. A sua entrega, o seu tempo e a sua atenção mostraram que você está buscando mais do que respostas. Está buscando transformação. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Se inscreva aqui no canal Mundo do Saber e ative as notificações. Tem muito conteúdo preparado com carinho, com base na Palavra de Deus, para continuar te abençoando e te fazendo refletir sobre fé, vida e propósito. Agora, se você quer continuar nessa jornada de aprendizado e descobertas, eu te convido a assistir ao próximo vídeo. Curiosidades sobre a Bíblia.
Sexo antes do casamento era realmente proibido como imaginamos? É um tema polêmico, mas que vai te surpreender com revelações bíblicas que talvez ninguém nunca te contou. Clica agora e descubra!